Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto, obrigado por estar assistindo a esta aula. Hoje nós vamos falar sobre ótica geométrica e princípios da ótica geométrica. Vem comigo! Ótica geométrica. Para efeito didático, a ótica, que estuda o comportamento da luz, se divide em duas partes, a óptica física e a ótica geométrica. Então vamos analisar a diferença entre elas. Tanto a ótica física quanto a ótica geométrica estudam o comportamento da luz, sendo que a ótica física vai estudar os fenômenos luminosos, mas esse estudo depende do comportamento ou depende da natureza ondulatória da luz, que não é o nosso caso aqui. O nosso estudo é ótica geométrica, que vai estudar os fenômenos ondulatórios, mas esses fenômenos vão depender apenas de alguns princípios, de alguns fenômenos e, principalmente, ele estuda o raio luminoso, que é o principal elemento definido geometricamente. Então é por isso que nós vamos estudar a ótica geométrica e não a ótica física. Outro detalhe importante, a ótica física você estuda perfeitamente, ou seja, estuda profundamente a fonte que está gerando a luz. Já na ótica geométrica, você estuda a propagação da luz sem se preocupar com o estudo da fonte que está gerando essa luz. Beleza? Então vamos aqui, ó. Ótica geométrica, princípios da ótica geométrica. Nós temos basicamente três princípios: reversibilidade dos raios de luz, independência do raio de luz e propagação retilínea da luz. Vamos analisar cada um deles. O primeiro é reversibilidade dos raios de luz. Imagina a situação que todo mundo já deve ter percebido. Você está dentro de um ônibus, sentado no banco de trás, o motorista dirigindo o ônibus, de repente você olha para o espelho retrovisor e consegue ver a imagem do motorista. Então, neste momento, você é o observador. Se nesse mesmo instante o motorista olhar para o espelho retrovisor, consegue ver a sua imagem. Então, agora, o motorista é o observador. Mas vejam que, mesmo mudando de observador, a trajetória da luz não muda. Então, isso nós chamamos de princípio da reversibilidade dos raios de luz. Igual aqui, ó, eu tenho dois espelhos, o raio de luz sai do observador 2, bate no espelho, bate nesse outro espelho e chega no observador 1. E a mesma coisa ocorre, o raio de luz sai do observador 1, bate no espelho, bate no outro espelho e chega no observador 2. Vejam que, independe do observador, a trajetória da luz não muda. Agora vamos à independência do raio de luz. Então você imagina aqui, ó, aqui eu tenho uma lanterna, outra lanterna, liguei essas duas lanternas e esses raios de luz, eles vão se cruzar aqui, ó. Então nós vemos claramente no dia a dia que essa lanterna aqui ilumina o chão aqui e essa lanterna ilumina o chão aqui. Ou seja, mesmo se cruzando, nada acontece. Ou seja, cada raio de luz segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Por que isso acontece? Porque a luz, neste caso, está trabalhando como energia. Então, se é energia, pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, que é a lei da impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Como neste caso a luz é energia, elas podem ocupar. Então vejam que cada raio de luz segue seu caminho como se o outro não existisse. Quando eu falo que nada acontece, é mentira. Porque no momento que eles se cruzam, existe um fenômeno conhecido como interferência, mas essa interferência é um assunto mais para frente, só vou mostrar aqui. Então esses raios se cruzam, ocorre interferência, e neste ponto que ocorreu a interferência, pode ocorrer dois tipos, a interferência construtiva e destrutiva. Se for construtiva, nessa região do encontro você vai ter uma luminosidade mais intensa. Se for interferência destrutiva, você vai ter uma luminosidade menos intensa, mas isso é mais para frente. Importante, independência do raio de luz,
Eles se cruzam, mas cada um segue o seu caminho como se o outro não existisse. E o outro princípio, princípio da propagação retilínea da luz. Se eu pegar um laser aqui, e ligar o laser aqui, o laser paralelo ao chão, esse raio de luz que sai do laser, ele vai iluminar a parede oposta. Ele não vai iluminar o chão, porque o raio de luz não faz curva. O raio de luz segue uma trajetória reta. Mas em qualquer meio, essa trajetória é reta? Não. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz sempre se propaga em linha reta. Aqui, nós temos um meio transparente e homogêneo, que é o ar. Então, nesse meio ar, a luz se propaga em linha reta sempre. Então, o princípio da propagação retilínea da luz diz que a luz nos meios transparentes e homogêneos sempre se propaga em linha reta. Devido a esse princípio aqui, nós temos alguns fenômenos ocorridos, alguns fenômenos em consequência desse princípio, que são os eclipses e a câmara escura de orifício, onde a imagem formada é sempre invertida, e essa imagem invertida é devido à propagação retilínea da luz. Então vamos primeiro aos eclipses. O eclipse solar ocorre quando a Lua está entre o Sol e a Terra. E o eclipse lunar ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Então vamos analisar aqui o eclipse solar. Então, aqui você tem a Lua entre a Terra e o Sol, raio de luz. Vejam que nessa região tem raio de luz saindo, mas quando o raio de luz sai daqui, bate na Lua, ele não atravessa. Por isso que eu usei os extremos da Lua e os extremos do Sol. Então o raio de luz sai do Sol, tangencia a Lua e chega na Terra. Sai do Sol, tangencia a Lua e chega na Terra. Vejam que aqui, ó, esta região aqui, ó, esta daqui, é o cone de sombra da Lua na Terra. Uma pessoa localizada aqui vê o eclipse total do Sol. Esta região aqui, ó, nós chamamos de região de sombra. Ou seja, a sombra só é possível porque a luz se propaga em linha reta. E esta região aqui, ó, ela tem pouca luz, que é chamada de penumbra. A penumbra também é devido à propagação retilínea da luz, mas é a região onde tem pouca luz. A sombra é a região onde não tem luz. E uma pessoa localizada aqui na sombra vê o eclipse total do Sol. Uma pessoa na região da penumbra vê o eclipse parcial do Sol. Como nós sabemos que a Lua faz esse movimento aqui em torno da Terra, esta fase aqui, ó, é chamada de fase da Lua nova. Ou seja, sempre que ocorrer o eclipse solar, nós temos a fase da Lua nova. Sempre, hein? E isso só é possível porque a luz se propaga em linha reta. Agora aqui, ó, o eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Esta região aqui, ó, é o cone de sombra da Terra. Aqui está. Uma pessoa localizada aqui, ó, não tem luz nenhuma. E esta fase da Lua aqui é chamada de fase da Lua cheia. Fase da Lua cheia. É claro que quando a Lua está aqui em cima, é a fase da quarto crescente. Quando ela está aqui embaixo, é a fase quarto minguante. Então é nova, quarto crescente, cheia, quarto minguante e lua nova de novo. Então, quando você tem cada fase dela, dura aproximadamente uma semana. Então, quando você sai da lua nova e volta à lua nova, tem aproximadamente um mês. Agora, a outra consequência da propagação retilínea da luz. Aqui nós temos uma câmara escura de orifício, é uma caixa de paredes opacas, onde aqui na frente, ó, tem um furinho por onde vai entrar a luz. Isso daqui é a irmã
primitiva da máquina fotográfica de hoje em dia. Então aqui eu tenho, ó, eu estou aqui de altura O, estou a uma distância P da câmara escura de orifício, a profundidade dela eu chamei de P', e a altura da imagem que vai formar aqui, eu chamei de I. Então o que acontece? O raio de luz sai dos extremos aqui, ó, atravessa o orifício e chega aqui embaixo. Sai do pé, atravessa o orifício e chega aqui. Vejam que o raio de luz que sai da cabeça minha vai tocar aqui embaixo. O raio de luz que sai do meu pé vai tocar lá em cima. Isso só é possível porque a luz se propaga em linha reta, porque senão ele sairia da minha cabeça, faria uma curva e viria para cá, para cima. Não, como a luz se propaga em linha reta, vai vir para baixo. Por isso que a imagem projetada no fundo dessa câmara é invertida. Eu estou de ponta cabeça. Isso é possível porque a luz se propaga em linha reta. Então vejam que aqui você tem um triângulo grandão e um triângulo pequenininho. Como esse ângulo daqui, ó, é igual a esse, nós temos dois triângulos semelhantes, onde nós podemos trabalhar com semelhança de triângulo. A minha altura está para a altura da imagem, ó, O está para I, assim como a distância da minha pessoa até a câmara está para a distância ou a profundidade da câmara. Aí, ó, isto é a equação da câmara escura de orifício. Nada mais é do que semelhança de triângulo. Tranquilo? Falei nos princípios da ótica geométrica, nas consequências do princípio da propagação retilínea da luz. Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso daí, beleza? Então vamos ao exemplo aqui, ó. Ó, exemplo. Uma câmara escura de orifício apresenta comprimento de 40 centímetros. Olha, profundidade dela 40 centímetros. Uma árvore tem 5 metros de altura e será fotografado por esta câmara escura. Então aqui no fundo, como nós já falamos, vai aparecer uma imagem invertida da árvore, porque a luz se propaga em linha reta, cuja altura é 25 centímetros. Ele quer saber nessa situação qual é a distância entre a árvore e a face da câmara que tem o orifício, que eu chamei de P, você pode chamar de X, Y, qualquer letra. Então vejam aqui como nós comentamos, aqui eu tenho um triângulo, aqui outro triângulo, são semelhantes porque esses ângulos são iguais. Aí é só aplicar a semelhança de triângulo, ó. A altura da árvore está para a altura da imagem, assim como a distância entre a árvore e a câmara está para a profundidade da câmara. Então nós temos aqui, ó, aquilo que eu comentei com vocês. O está para I, assim como P está para P'. O é a altura da árvore, que estou considerando como objeto. I, a altura da imagem, igual a P, que ele quer descobrir, ou X, tanto faz, dividido por P', que é o comprimento, a profundidade da câmara. Olha, veja que aqui é centímetros e aqui também é centímetros. Você pode cancelar os centímetros. Então só sobra metro, cuja unidade vai ser do P. Então vou simplificar aqui, ó. Simplificando aqui, aqui por 5 vai dar 1, por 5 vai dar 5. Então o que sobrou aqui? 1 sobre 5 é igual a P sobre 40. Multiplica cruzado isso daí, ó. Passo 40 para lá, então vai ficar 40 vezes 1, 40 sobre 5 é igual a P. Conclusão, a distância que a árvore está da câmara é de 8 metros. Vejam que nós cancelamos centímetro e o outro centímetro, sobrou metros. Então é a distância que a árvore está da câmara, 8 metros. Aí está, ó. Bom, meninos, espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Agora não esqueçam de falar que gostou, dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar aquele sininho lá, porque outras aulas virão. Valeu, galera!